Boa noite, graça e paz, amada igreja. Queria convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 22. Nós vamos ler três versículos, do 8 ao 10. Glória a Deus por esse tempo de louvor. Uma igreja bíblica saudável, ela também vai revelar o coração e sua teologia nos louvores, nas orações, na forma como ela cultua a Deus. E nós seguimos falando desse movimento neopentecostal, com advertências, com alertas, com zelo também. Mas vamos ler a palavra de Deus antes de darmos continuidade. Nós vamos ler apenas essa porção, irmãos. Eu vou me utilizar dessa porção para falar muita coisa hoje. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 22, capítulo 8. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito. Depois a gente vai falar essa palavra. No eirado. Para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de algum modo cair dela. Pode continuar ali. Não semearás a tua vinda com diferentes espécies de sementes, para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha. Com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. Até aí tá bom. Podeis assentar, meus irmãos. Abram também comigo 1 Coríntios 3. Vamos ler uma porção ali, a partir do versículo 9. Eu vou lendo aqui, 1 Coríntios 3, a partir do versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Mais um ali. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Até aí tá bom. E um último texto, irmãos, para mim, dessa introdução, é um texto que eu também vou usar apenas uma porção, Provérbios 22, 28. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Eu ainda tenho uma memória de outras traduções, não que, lógico que aqui nós temos a ACF como nossa tradução, a Bíblia que nós temos como oficial, e glória a Deus por isso. Mas também uma expressão assim, não removam os marcos postos pelos vossos pais. Ou seja, os limites.
O apóstolo Paulo vai falar uma coisa semelhante no mesmo sentido lá no Novo Testamento, que é o seguinte: quando ele está falando de Apolo, lembram que tem aquela questão facciosa, de divisão ali, e fala assim, ó, quem vocês foram batizados no nome de quem? De Paulo, de Pedro, de Apolo, de Cristo, né? Os que se julgavam super espirituais. Mas ele vai dizer ali uma expressão muito importante para nós: ninguém vá além do que está escrito. E agora nós vamos entrar de fato no nosso assunto, que hoje eu vou tentar concluir a parte primeira, já fazendo algumas refutações. Sutilmente eu tenho feito a questão mais histórica, a questão mais doutrinária, e a partir de quinta-feira o pastor Michael já entra em cena também, já vai entrar refutando, né, aí as teologias, porque o movimento neopentecostal, que nós temos falado, né, o movimento do neopentecostalismo, ou seja, o movimento neopentecostal, ele tem várias teologias, irmãos. São diversas. E nesse aspecto são diversas sementes. Vejam que nós lemos na Escritura hoje, vamos voltar em Deuteronômio 22, versículo 8. Reparem como a Escritura é tão completa, irmãos, que a gente consegue ver o princípio quebrado de uma forma... Eu não vou entrar no contexto, mas olha que interessante, ó. Eu vou até tentar rapidamente aqui mostrar para vocês, nessa pequena porção da Escritura, a importância do que ela significa. Quando edificares uma casa nova, e aqui eu lembro os irmãos de Lucas 6, os últimos versículos do capítulo 6 de Lucas, nós não vamos ler hoje para ganhar tempo, que vai lá dizer, né, que aquele que edifica cava uma profunda vala e lança alicerce sobre o fundamento. Lembra do homem imprudente, do homem insensato, né? Que grande é a ruína desse homem insensato, do imprudente, porque ele não observou, ele edificou a sua casa sobre a areia, e não sobre o alicerce, sobre o fundamento, sobre a rocha. Por isso que é cavar profunda vala, porque lá em Lucas 6, o que é cavar sobre profunda vala? É cavar aquilo que tu não vai utilizar na tua construção. Tu tem um terreno, tu cava tudo aquilo ali, tu joga fora. É entulho, é caliça, e aquilo ali tu pode entender como tradição familiar, como filosofias vãs, como religiões, culturas mais, falsos ensinamentos, tudo aquilo que não vem da Escritura, porque quando tu vai lançar, depois que tu cavou profunda vala, que tu te livrou daquilo que não servia, que Jesus não vai usar, tu vai lançar o alicerce. Vai lançar a Escritura, a palavra, que é a nossa regra de fé e prática, sobre o fundamento, a rocha eterna, Cristo Jesus. Esse é o aspecto. Então aqui, ó, quando edificares uma casa, não farás, farás um parapeito. Aqui, irmãos, essa palavra parapeito, eu quero fazer dar um exemplo para os irmãos. Isso aqui seria o que nós chamamos, vocês já estão começando a se familiarizar com palavras que são da tradição histórica, da história da igreja, são palavras teológicas, mas elas têm um cunho importante para nós. É a doutrina, é a sã doutrina, é a ortodoxia viva. É aquilo que nós recebemos da Escritura, os ensinamentos, a sã doutrina que nós não podemos abrir mão. Entendeu? Quanto igreja bíblica. Então aquele parapeito ali é a segurança da Escritura, como regra de fé e prática. É as doutrinas da Escritura. Então a gente tem que ter a ortodoxia em dia, bíblica, uma teologia bíblica. A gente tem que ter as doutrinas que os apóstolos, que os profetas usaram. E não é nada novo, é tudo que sempre foi. Por isso que somos uma igreja conservadora. Nesse aspecto, uma igreja fundamentalista, uma igreja tradicional, que está conectada à história da igreja. Nós não queremos ser uma igreja nova, irmãos. Nós não somos progressistas. O que é um progressista? Ele quer viver de uma forma que não representa a novidade de vida, ele quer compactuar com o mundo, ele quer se amoldar ao mundo, às ideologias, à cultura,
ao novo status quo, que é o estado das coisas, ao entorno, ele acaba sendo alguém fruto do meio. Então esse parapeito no eirado, ó, o que é o eirado, né? Aqui, não sei, quem é que tem uma casa de 2 andares aqui, eu não lembro. Acho que nenhum de nós, né? Quando tem uma casa de 2 andares, tu tem o eirado, é aquela beira, é a sacada. Amém? O que é o parapeito? É o limitador, é a cerquinha, é o murinho, seria isso hoje, entendeu? Naquela época, se alguém subisse em cima de uma casa, e tinha prédios naquela época também, e não tivesse esse limitador, esse parapeito, alguém podia à noite, de repente não tinha uma lamparina, ou acabou o óleo, está caminhando, quando vem, uau, pum, né? E, enfim. Lembra de Eutico? Lembrei agora que Eutico caiu da janela. Jovenzinho lá, estava escutando o Paulo, né? Paulo fazendo um sermão de 50 minutos, como os pregadores atuais, né? Só que não. Pregou uma noite toda, uma madrugada inteira, só parou no outro dia, como um pregador bíblico. Mas Eutico cansou e dormiu, porque estava na janela, talvez estava observando, né? Distraído, aí dormiu e caiu. Paulo foi lá, ressuscita ele, levanta ele de novo, vamos de novo. Paulo vai parar, né? Ele volta e vai até o início do dia. Então, naquela época tinha esses prédios, esses tipos de construções. Então, é nesse sentido aqui, o parapeito para nós é a nossa segurança, irmãos. É a autoridade que está sobre nós. Irmãos, a autoridade que está sobre nós não é humana. O governo que está sobre nós, como igreja, não é humano. E aqui eu já estou até trabalhando uma questão do triunfalismo, da teologia do domínio, que vai ser tratado também. Porque tem uma parte da igreja que entende que nós temos que ocupar posições políticas. Porque nós já podemos reinar com Cristo. Estão fazendo o quê? Uma exegese. Eles não estão fazendo a correta interpretação das Escrituras, nem a correta pregação. Tem uma parte da igreja que acredita que nós temos que ter sucesso nessa vida aqui, que nós temos que ser ricos. Ricos, irmãos. Tem uma parte da igreja que acredita que nós cristãos temos que ser ricos. Ricos de dinheiro, de grana, money. Tem uma parte da igreja, irmãos, que não entendeu as palavras de Jesus, literais, sobre pelo que nós devemos trabalhar, pelo que nós devemos viver, pelo que nós devemos buscar em primeiro lugar, priorizar nas nossas vidas. Tem uma parte da igreja que não entendeu isso ainda. Por isso precisam desses falsos ensinamentos, muitos são heresias, porque quem prometeu riqueza na Bíblia, irmãos? Foi Jesus? Alguém consegue provar para mim que Deus prometeu riquezas na Bíblia? Quando Jesus foi tentado, em Mateus 4, e todas as tentações que Satanás o tentou, foram sobre poder, necessidade, sobre dinheiro, sobre riquezas. E todas ele respondeu assim: está escrito. Porque está escrito. Está escrito. E a última vez, porque está escrito. 4 vezes. Jesus vai responder categoricamente: está escrito. É isso que é o parapeito. Jesus está nos mostrando que existe uma doutrina, uma teologia, um ensinamento que nós não podemos abandonar. Mesmo quando Satanás vier nos tentar com o sucesso desse mundo, um vislumbre dessa terra. Nós que somos apenas peregrinos. Nós não somos daqui, meus irmãos. Com quem que tu tem gastado a tua vida? Com o que nós temos gastado o nosso dia, irmãos? O que tem importância para nós?
O que é autoridade sobre nós? Jesus falou, vocês não podem agradar 2 senhores. É impossível, ele vai dizer. Porque ou hão de agradar a um e aborrecer o outro, porque não tem como servir Deus e a Mamon. É a única vez, já falei algumas vezes aqui, que Jesus vai chamar o outro de Senhor, é quando Jesus fala do dinheiro. Olha a gravidade, irmãos. Que Deus nos livre desse coração, de não entender que a nossa necessidade, irmãos, não é uma senão o que o próprio Senhor Jesus falou. Por que trabalhais? Não trabalheis pelo que perece, mas trabalhem por aquilo que não perece, a vida eterna. Continua ali o versículo. Olha só que interessante. Para que não ponhas a culpa do sangue na tua casa, se alguém, de algum modo cair dela. Ou seja, isso aqui é o homem prudente. Pode passar ali. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente. Irmãos, isso aqui é um retrato do movimento neopentecostal. São diversas espécies de semente. E não a única semente que importa, a das boas novas do Evangelho. Como diz João, a única semente, que é o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de quem vem a crer. Não tem outra semente, meus irmãos. E a única semente incorruptível pela qual nós somos regenerados é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Deus. Como nós temos aprendido pela Escritura. E o movimento neopentecostal, ele vai ter essa característica, irmão. São várias sementes. Nós já falamos de sincretismo, misticismo, que é um encontro, a fusão de várias seitas, de várias religiões, de várias filosofias, de vários entendimentos. A igreja tem vivido assim. E, infelizmente, uma parte da igreja tem vivido assim. Pastores que já não encontram mais suficiência numa simples exposição bíblica, de uma dependência da autoridade divina, porque toda Escritura é divinamente inspirada, e apta, e proveitosa, e autoridade sobre nós, sobre a igreja. Nós não somos católicos, essa seita, romana, que diz que criou a Escritura. Nós somos criados pela palavra de Deus, cantamos hoje, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra que sai da sua boca e são sustentadas até hoje. Pela palavra de Deus. Não sei se vocês já viram que existem, eu fiquei impressionado, esses tempos apareceu na minha casa, acho que foi minha mãe ou minha esposa que comprou, uvas híbridas, eu vou chamar assim, elas não tinham semente. Quem conhece aqui as famosas frutas sem semente, as uvas? Conhece, né, filha? Te comeu lá. Até sim, sabe? Uma uva híbrida, que ela nasce dessa transgressão aqui. Porque aqui diz, não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente. Continua, filha. Obrigado. Para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha. Meus irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu pegar uma uva que eu peguei do pé, e pegar a semente dela, e lançar na terra, em boa terra, terrinha preta ali e tal, qual é a possibilidade de nascer um fruto? Uma parreira dali, é muito grande. É possível, sim ou não? Porque é assim que a gente poliniza, assim que a gente faz o plantio, não é assim? Semeando, e Deus dá semente aos que semeiam, tem porque nós somos lavoura de Deus, a gente leu isso hoje. Então nós temos um cristão que ele ainda é da vitalidade da videira. É o ramo ligado à videira, que a seiva ainda é o do Senhor, que ainda é a ortodoxia, que ainda é a sã doutrina. E esse irmão, ele vai frutificar, ele vai ser um discípulo, e ele vai fazer discípulos, porque essa é a natureza do nosso Deus. Um Deus
criador, geracional. E a sua igreja reflete a sua imagem. É uma igreja que desde do casamento que tem com as bodas do Cordeiro com Cristo, ela vai gerar filhos. Um discípulo de Cristo vai gerar um outro discípulo a Cristo, por graça de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível isso com uma uva híbrida, que não tem semente? Vocês conseguem entender por que eu estou dizendo isso? Porque no movimento neopentecostal, nós temos, irmãos, híbridos. Pessoas mal geradas, pessoas mal nascidas, que não têm a sã doutrina, que não têm a palavra de Deus como semente incorruptível, que nos regenerou, que nos lava pelo lavar purificador das águas, que é a palavra de Deus, que é usado pelo Espírito de Deus. Mas nós temos um movimento que tem abandonado a Escritura, não é mais uma igreja, que nem eu expliquei da última vez, ela não é ortodoxa, ela não está mais calcada no fundamento das Escrituras, em Cristo, agora ela é heterodoxa. Agora ela age por conta. Para virar seita, ela deixa de ser heterodoxa e vira aí uma seita, uns sectários. Aí eles abandonaram de vez a fé, caíram da graça, se perderam, né? Que daí é o nível de seita, né? É o hard, daí o cara foi pro... Então tu deixa de ser ortodoxo, aí tu vira o quê? Heterodoxo. Ou seja, tu não tem mais... tu não segue... Vocês nunca ouviram alguém falando assim para vocês? Não, mas eu não vivo mais pela lei. Irmãos, o que a Bíblia fala sobre a lei de Deus? Quanto problema as pessoas têm com a lei, já repararam? A Bíblia fala que a lei é perfeita, sim ou não? Que ela purifica, que ela santifica, que ela traz caráter, que ela revela um monte de coisa. Mas sim, hoje nós vivemos pela graça, porque fomos salvos pela graça. Mas nós não vivemos sem a lei. Isso é mentira. Isso é heterodoxia. Então quando vocês escutam assim, eu não vivo mais pela lei, agora eu vivo pela graça. Bota um pé para trás. Porque perdeu o prumo. Perdeu a régua. Perdeu a ortodoxia. É nesse sentido que a ortodoxia tu pode comparar. Então alguém que rejeita a lei de Deus, irmãos, não é um servo de Deus. De fato, Cristo cumpriu a lei. Nós vamos perceber isso em Gálatas, nas cartas de Paulo. Mas ele não falou que ele veio revogar a lei, e nem falou assim, vocês a partir de agora rejeitem a lei. Isso não é verdade. Então, lembrando disso, eu quero dar uma continuidade aqui, lembrando que nós não podemos fazer o quê? Misturar sementes diferentes, ou seja, o nome disso, irmãos, é uma heresia, que nós já falamos um pouco, talvez o pastor Michael fale, nós vamos seguir falando ao longo desses 5 encontros, talvez 6, é o sincretismo religioso. São práticas de outras seitas, são práticas que a igreja neopentecostal, que é uma igreja heterodoxa, que é uma igreja que não vive pelo Senhor, ela não se identifica com o senhorio de Cristo, ela não prioriza o Senhor, ela tem uma doutrina muito estranha sobre o Senhor. A cristologia que a gente chama desse movimento neopentecostal é muito estranha, é herética. Eles não creem igual que nós, por exemplo. Nós não somos uma igreja neopentecostal, tá, irmãos? Glória a Deus, aleluia, né? Ainda bem. E nós temos uma ortodoxia, nós sabemos quem é Jesus, amém? Quem ele foi, o que ele fez, sua vida, sua obra, sua ordem, onde ele está. Tenho certeza que até a Sofia conseguiria responder essas perguntas, minha filha, que é a mais nova entre nós. Então nós somos uma igreja que tem uma ortodoxia, nós temos um ensino claro do que? Das Escrituras. Se nós conseguimos responder quem é Cristo, o Senhor, então nós somos. E não para ficar se admirando, não é esse o ponto aqui, mas por misericórdia. Nós somos. Por graça, nós somos. Pelas Escrituras, nós somos. Porque as Escrituras nos revelam, nos santificam, nos edificam, nos fundamentam, amém? É as Escrituras, irmãos.
Pode passar. E aqui o jugo desigual. Irmãos, pensa no movimento que aceita o jugo desigual, o famigerado, conhecido jugo desigual, igreja neopentecostal. E existem igrejas neopentecostais, irmãos, que eu conheço, os pastores que eu conheço, que a menina foi lá e conheceu um menino mundano, ímpio, começou a namorar um menino com pretexto de evangelizá-lo, que o menino, eu vou até mudar aqui, que o menino foi lá, fez a mesma coisa, e o pastor da igreja batizou os dois, mesmo eles estando namorando e praticando relações íntimas, na casa dos pais cristãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou sendo claro? E isso é exatamente o jugo desigual. Com boi, né, e com jumento não lavrarás juntamente. Então essa prática aqui, ó, que depois vai ser explicada pelo apóstolo, isso que é o jugo desigual, irmãos, não é aceitável na igreja bíblica saudável. Numa igreja ortodoxa, numa igreja que crê nessa doutrina, que tem a Bíblia como autoridade, como sua regra de fé e prática. Essas marcas aqui iniciais, irmãos, elas vão percorrer até o final. Sempre quando vocês forem falar do movimento neopentecostal, vocês vão lembrar disso aqui, porque isso aqui é dissolução. É degeneração. Lembra do termo do versículo? Está degenerando. Porque a semente não é mais incorruptível, não é mais pura, irmãos. Mistura. Irmãos, se nós não temos critério, discernimento das misturas que podem estar ao nosso derredor, nós precisamos corrigir o foco da nossa lente bíblica, viu? Se tu está com dificuldade de discernir o teu redor, procura o pastor. Abre teu coração. Seja sobre tradição de família, seja por filosofias mais, por cultura, pelo evangelicalismo, pela prática de uma outra igreja aí que talvez é questionável, procure um irmão mais velho, uma irmã mais velha. Não fique com dúvidas, irmãos. Porque nós que cremos, eu quero lembrar um texto aqui, leiam comigo, Romanos 10, vamos ler rapidinho ali, Romanos 10, do 10 ao 12. Deve ser o 12, perdão. Acho que não é do 10 ao 12. Não, o 11, desculpa. Aqui. Por quê? A Escritura diz: todo aquele que nele crê. Vamos ler junto, vamos lá. 1, 2, 3. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Se a tua fé está em Cristo, vamos lembrar rapidamente. Jesus falou algumas coisas sobre isso. Como é que se crê em Jesus? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, o Espírito Santo de água viva. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então Jesus está dizendo assim, não, tu pode crer do jeito que tu quiser, conforme os teus pais te ensinaram, conforme a cultura está dizendo, conforme o livreto da igreja que tu congrega, ou a denominação que tu congrega. É isso que Jesus está dizendo? Não. Não é isso que Jesus está dizendo. Então não importa a tradição da tua família, o que teus pais falaram, o livreto da tua igreja, a denominação, nem o pastor. Importa o que viu como a autoridade sobre nós não somos nós mesmos? É o que Jesus está dizendo. São elas que testificam de mim. Então, examine a elas.
Pode entrar lá, filha. Esse movimento pode passar, nós já vimos ali, isso aqui nós vamos tratar, o pastor Michael vai começar refutando a teologia da confissão positiva, né? Positivo? Tá bom. Pode passar. Irmãos, o movimento neopentecostal, o que é? É um movimento surgido em meados do século XX, já falamos, enfatiza o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, né? Dinamizando, né, o método litúrgico, incluindo a sua teologia, doutrinas. Veja bem, aqui é importante, essa fala aqui, irmãos, é importante. Rejeitadas pela fé apostólica e ortodoxa. Aqui tem duas coisas, é rejeitada pela ortodoxia, pela fé dos apóstolos, pela sã doutrina, ou seja, a gente não consegue confirmar as práticas neopentecostais com a sã doutrina. Então a gente já tem um baita problema aqui, porque ela é uma igreja heterodoxa, ela não tem doutrinas bíblicas. A Bíblia não é a regra de fé e prática desse grupo, irmãos. É sempre a Bíblia e mais alguma coisa. Eu, por exemplo, dei um exemplo na reunião passada de uma igreja que eu conheço, que o irmão chega lá e ele já recebe um livro do Atmani. Ele não é instruído a ler toda a Bíblia, a estudar a Bíblia, ele recebe uma literatura do Atmani. Eu não vou dizer que isso é um ponto herético simplesmente, mas é algo preocupante, porque beira um descaminho. O Atmani não está em pé de igualdade, nem um livro dele, eu tenho todos, viu? Eu leio o Atmani, gosto dele, ele não é um herege, deixar claro aqui. Até indico, né? Mas ele está longe de ser a primeira opção para um novo convertido. Mas são descaminhos que a gente vai ver em todo lugar. Tem seitas que tu chega e tu recebe lá o livro de Mormons, os escritos de Ellen White, não é assim? Não é parecido? Então nós temos que ter cuidados, né? Vamos pensar assim, o pastor Michael está pensando em escrever um livreto, daí o irmão entra na igreja, a primeira coisa que a gente faz, dá um livreto aqui a ler, nosso pastor, nossa autoridade, né, para te saber, né, ler que isso aqui vai mudar a tua vida. É nesse sentido. Tem igrejas que fundamentam sua fé em livretos e não na pura escritura e no escudo da escritura. Porque escudo e proteção e pureza tu vai encontrar somente na escritura. Inerrante, infalível, autoritativa, divinamente inspirada, é o que, irmãos? É a palavra de Deus. E não os escritos errantes do maninho. O maninho é errante. Seus escritos são errantes. O livro é errante, mas não a escritura. Então, o movimento neopentecostal, ele tem uma teologia, ele tem doutrinas, irmãos, rejeitadas pela fé apostólica, ou seja, a fé baseada na sã doutrina. É isso que significa aquilo ali. E também o que eu falei, ela é rejeitada também na ortodoxia da igreja, na história da igreja, naquilo que foi confirmado até hoje, irmãos. Tem doutrinas centrais da palavra de Deus que a gente não pode discordar. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso aí, levanta a mão. Tem coisas que a gente pode discordar, que elas não têm implicações. Eu não estou falando de discórdia, viu? De contenda, não é isso que eu estou dizendo, de divisões, facções, não é isso. Eu estou dizendo que às vezes pode ser que nós não tenhamos o mesmo entendimento teológico sobre um assunto, mas a gente sempre tem que analisar o seguinte: o pastor Michael é muito criterioso nisso. Se vocês conversarem com ele, eu conheço a posição dele sobre isso, bem profundamente, porque eu e ele, a gente está sempre alinhados, nós estamos sempre conversando. Tem doutrinas que nós não podemos discordar, irmãos, em absoluto, que se nós discordarmos, né, por exemplo, se eu discordar do pastor Michael na doutrina sobre a humanidade de Cristo,
Se ele me confrontar biblicamente, me mostrar assim, refutar, dizer, maninho, a Bíblia diz isso, e eu não entrar no acordo com ele, ele pode até me classificar como herege e me denunciar para os irmãos. Sabiam disso? Quem sabia disso aqui não ou não? Ele pode me classificar como herege, irmãos. O maninho não faz mais parte da nossa comunhão, porque ele não crê em absoluto na verdade bíblica, na doutrina da cristologia, que Jesus foi 100% homem. Então ele é um herege. Simples assim. E com esse não tenhais, rejeitai-o, não recebei-o. Sim ou não, pastor? Confirma ou não? É importante os irmãos saberem disso. Se for calcado, crivado nas escrituras, é assim, irmãos. É firme. Sem pestanejar. É uma fé bíblica. Não tem como tu ficar cocheando entre dois pensamentos. Não, mas, poxa, mas será que hoje é assim? Não existe isso, irmão. O que é, sempre foi e sempre será. Não tem esse papinho aí, mas hoje não é mais bem assim, não. Quando tu ouvir alguém falar assim, faz uma pergunta assim, o evangelho mudou? O Senhor mudou? Tem uma teologia que nós vamos abordar aqui, que é a teologia do processo. Essa teologia, ela ensina que Deus mudou. Heresia. Essa teologia é ensinada na igreja neopentecostal. Quando tu escuta alguém falando assim, não, eu estou em processo. Tu tem que avaliar o que essa pessoa está falando. Porque quando tu encontra as passagens de Jesus com as pessoas que estavam em pecado, elas são meio assim. Levanta, pega o teu leito, vai e não peques mais. Com Jesus é assim. Mas daí com a teologia do processo, não, o irmão está em processo. Já tem pastores que tem até um cartãozinho de psicólogo, né? Procura esse irmão aqui é psicólogo, ele vai te ajudar no teu probleminha de incredulidade. Só que ele se esquece de dizer o seguinte, que esse irmão incrédulo vai estar naquela listinha, sabe aquela listinha? Não, essa aqui eu vou pegar da Marina aqui fazendo de conta. Sabe aquela listinha bíblica daqueles que não vão estar no reino dos céus? Sabia que vai estar escrito lá, incrédulo? Porque todo incrédulo, ele faz duas coisas, ele ofende a cruz, sabiam? Porque ele não crê que Jesus já morreu para salvá-lo, de fato, dele mesmo, do pecado, do mundo jaz do maligno, de Satanás, de tudo, irmãos. A salvação de Jesus é plena, é total. E nós não cremos aqui nessas teologias, né, que ofendem a cruz de Cristo aqui. Graças a Deus. Então, é comprovado, isso aqui que eu estou falando para vocês, irmãos, é comprovado. Esse movimento tem doutrinas e teologias rejeitadas pela fé apostólica e pela ortodoxia histórica. Ela não confirma nem a história e muito menos a escritura. Se tu sentar, pastor Michael, né, que é um obreiro qualificado, que maneja bem a escritura, reconhecido entre todos nós aqui, se ele sentar com qualquer líder neopentecostal, a pessoa não consegue convencer o pastor Michael. Eu tenho certeza que o pastor Michael refutaria, se não tudo, não julgo que ele tem todas as respostas, mas que ele conseguiria refutar os principais questionamentos de um líder neopentecostal. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque são possíveis, são refutáveis. Pode passar. Eu quero lembrar, eu não falei isso aqui, mas é importante fazer uma distinção. O movimento pentecostal, irmãos, ele não tem uma ligação, senão com a igreja histórica, com a confissão histórica. Então, o movimento pentecostal clássico, da qual nós fazemos parte, amém? Ele está em dia com a Escritura. Ufa! Eu estou tratando do movimento novo, o novo pentecostal, esse novo crente,
que não gosta do antigo, né? É uma marca do novo, é esse, né? Ele olha para trás. Aí você já passou, o cara é um retrógrado, não é assim? É um antiquado, né? Um cara tradicional, né? Não. Eu conheci igrejas que falam mal da igreja tradicional, né? Não, a gente abandonou a tradição. Que pena, né? Isso é pejorativo. Antigamente, quando eu escutava isso, pastor, eu achava positivo. Hoje não, eu digo, que pena, né? Abandonaram a tradição histórica, que foi confirmada pela Escritura, pelo tempo, porque Deus preservou. Então, ó, na teologia, nas bases da teologia pentecostal clássica, olha só que interessante, o batismo do Espírito Santo, com evidências físicas do falar em novas línguas, e não só isso, né? Tem o fruto do Espírito, tem a manifestação, o caráter. Tem que ter, eu sempre digo o seguinte, né? Tem que ter carisma, mas tem que ter caráter, né? Porque o carisma sem caráter é nulo. Essa frase não é minha, tá? Essa frase, carisma sem caráter é nulo, essa frase é de Erasmo Ungaretti, meu pastor, um servo de Deus, um homem bíblico. O Erasmo sempre ensinou isso para todos que andaram com ele, sobre santificação, sobre comunhão. Não adianta ter carisma se tu não tem caráter, tu não tem hombridade de Cristo. Tu não tem santificação, pureza. E nesse aspecto, não pode ser manco, né? Tem que ser firme, né? Os dois pés, né? A contemporaneidade dos dons espirituais, nós queremos, somos, nesse caso, continuistas, né, pastor? Podemos falar, né? Continuistas, nós não somos cessacionistas, que são aqueles que não acreditam que Deus ainda é o mesmo, né? Tipo assim, que Deus não opera mais os dons, tá? É específico sobre isso, sobre os dons espirituais, tá? A Bíblia como única regra de fé e prática. Vocês concordam com essas doutrinas, irmãos? Pentecostais clássicas? Não tem problema. Só estou dizendo aqui, isso aqui é histórico, tá? Então, a Bíblia como regra de fé e prática. Tremendo, né? Glória a Deus. Conclamação ao arrependimento dos pecados. Pregação bíblica. Arrependei-vos dos vossos pecados. Convertei-vos. Pregação iminente da volta de Cristo, escatológica, né? É uma igreja que ela anseia. É a igreja que vai dizer Maranata. E depois vai dizer Hosana, né? Maranata, ora vem, Senhor. Depois, Senhor, Hosana, salva-nos agora em altos céus. A igreja prega isso, porque ela crê piamente que Jesus vai voltar. Porque Ele prometeu. Para buscar a sua igreja. Obediência à grande comissão. Irmãos, tem igrejas que não acreditam no discipulado, que não acreditam na evangelização, na questão missional, na missão da igreja, de ir, de pregar o evangelho por todo o mundo, a toda criatura. Também de ir, né, e fazer discípulos, e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que Ele tem ordenado. Tem igrejas que usam isso, que entendem isso não como imperativo, não como uma ordem, mas entendem isso como se fosse uma opção. Não, aqui no nosso meio, né? Não, nós não entendemos assim. Essa fala, meus irmãos, quando vocês ouvirem uma fala assim, tomem muito cuidado. Aqui no nosso meio, essa fala é muito delicada. Que a nossa linguagem seja o mais bíblica possível. Amém? Quando falardes, falem segundo as palavras de Deus. Não é o que diz o texto bíblico? Então a gente tem que cuidar às vezes do que a gente fala, porque pode soar um pouco de certo exclusivismo, né? Não, aqui no nosso meio... Não, aqui... mas aqui... A gente tem que ter cuidado com essas falas, né? Com esse evangeliquez, né? Como a gente escuta, no nosso meio nós não entendemos nós não seguimos o discipulado, esse método de evangelização. Sendo que o discipulado em Mateus 28 é um imperativo, é uma ordem da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscita e depois Ele vai dar esse imperativo. Vão, façam, batizem, ensinem.
É um imperativo. Então não é uma opção, né? A valorização de uma liturgia participativa, mas ordenada. Irmãos, nessa igreja neopentecostal, não há isso, não há organização, ordem, decência. Como convém na casa de Deus. Lá pode tudo. Porque lá é o benefício do freguês, do cliente. Então a igreja acaba cedendo a clientela, né? Aí a pessoa vem congregar e ela vem, de repente, por causa do ar-condicionado, por causa da qualidade A menina lá, nossa, a esposa do pastor, a Marina, é uma cantora de primeira linha. Eu amo ouvir ela cantando, né? Aqueles músicos, nossa, são tudo profissional. Comodidades, sabe? Então, nesse tipo de movimento neopentecostal, as pessoas buscam comodidade, buscam conforto. E não tem um choque de realidade. Elas não congregam porque Cristo diz que nós temos, porque a Bíblia diz, né, que nós temos que congregar e não deixar de congregar. Mas elas congregam se tiver estacionamento. Se tiver uma salinha para as crianças. Essa é clássica. Quantas vezes ouvimos isso, né, amor? Quando vocês crescerem um pouco mais, né? Dava um tapinha nas minhas costas, assim. Vocês tiverem uma estrutura, pastor. Não, tu é um pregador, tu é um homem sério, tudo mais. Pastor, eu tenho filhos, né? E eu preciso, assim, de uma estrutura maior para poder... Eu espero que o pastor entenda. Eu falei, não, eu entendo, irmão. Fica livre, né? Não, então, quando o pastor tiver uma salinha para as crianças, daí a gente volta. Que puder atender bem, né? Entendeu? Que puder atender bem a demanda, a gente volta. Quando vocês tiverem, né, um prédio maior, né? Porque lá é meio... Essas coisas a gente já ouviu muito, né, amor? Então, a ênfase do sacerdócio universal dos cristãos, o incentivo do ensino das escrituras, o primado de uma teologia bíblica, ortodoxa é isso, de uma teologia bíblica, centrada nas doutrinas centrais da Bíblia. Nada mais, nada menos do que está escrito. Nem aquém, nem além. Exatamente, literalmente. O cultivo do fruto do Espírito, que é a manifestação do caráter. Lembram? O caráter cristão. Igual que o do Senhor, porque o Espírito é o dele. O Espírito Santo de Deus. Pode passar. Aqui eu quero mostrar alguns autores, nós gostamos de indicar. Eu não tenho, assim, eu teria alguns livros deles, são muito bons. Eu tenho desse aqui, do Gordon Fee, que é um autor excelente, pentecostal, tá? O Lawrence Olson, também muito bom. Donald Guy, né? Eu conheço pouco ele, mas é um autor também mais antigo, bem interessante. Meyer Pearman, baita autor também, assim, dessa linha que nós entendemos do continuismo, né? Dos dons, dos ministérios e tal. E por último, Stanley, né, Orton, também um bom autor. Esses são doutores, são homens que Deus levantou nesse tempo, ao longo dessa história, para comprovar que a igreja pentecostal clássica ela ainda está ligada à tradição da igreja. Essa tradição que foi preservada pela Escritura. Essa tradição que continua confirmando nas Escrituras as doutrinas centrais bíblicas. E que nesse aspecto a gente não vê heresias, a gente não vê descaminho, a gente não vê... Pode ser que a gente veja erros doutrinários, erro teológico, que aí vai ter em todas as tradições. Mas não uma coisa intencional, como a gente vê no neopentecostalismo. Aí muda a configuração. Aí é intencional, aí é os falsos, né? Pregando um outro evangelho, um falso evangelho, muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes. É um falso ensino. Pode passar.
Validação ou contestação? A validação ou contestação, né, teológicas de um movimento, para nós sermos aqui honestos, transparentes, tá? Não devem ser feitas à luz dos seus resultados. O que é importante entender, irmão? Não é porque uma mega igreja, uma church, eu vou falar aqui mesmo, tá? As igrejas neopentecostais atuais, ela está sempre lá cheia, né? Sempre lotada, abarrotada de gente, aquele batismo de 800 pessoas, esse dia me mandaram, né? 800 pessoas sendo batizadas numa igreja neopentecostal. Irmãos, isso... Martinho Lutero uma vez falou, né? Mesmo que uma igreja faça chover milagres, irmãos, se ela não estiver de acordo com a Bíblia, cai fora. Tipo, não aceita, irmãos. Então isso não é comprovação bíblica. Esse é um discurso um pouquinho duro, assim, tem muitos que vão me odiar por isso. Mas eu estou acostumado a ser odiado e perseguido por isso, por dizer essas questões. Mas isso não é sinônimo de presença de Deus. Irmãos, vocês sabiam que o departamento de marketing, que é o departamento que mais cresce numa igreja neopentecostal, ele trabalha em duas correntes. Talvez alguém possa me corrigir, que talvez o Lucas, alguém que é mais versado que eu nessa área, trabalha nas dores das pessoas, primeiramente, e depois nos sonhos. Estou errado? Pode me corrigir. Olha só isso aí, irmãos. O marketing, ele tem o marketing secular, tá? Ele tem uma instrução básica. Tu tem que saber qual é a dor da pessoa, a necessidade, né, Lucas? E depois tu vai trabalhar onde? No sonho dela. Irmãos, quem aqui enxerga isso numa igreja neopentecostal? Essas church aí. Eu enxergo. Cada pregação, em cada louvor antropocêntrico, onde o homem é o centro, a pregação onde o homem é o centro, o ambiente onde tudo é feito para que o homem se sinta bem, porque isso é marketing. Nunca foi o evangelho. A Bíblia chama de evangelho aquilo que te mata. É aquilo que te leva à renúncia, à rendição, que faz ouvir as palavras do Senhor. Quem quer vir após mim, gentilmente, negue-se a si mesmo. Mas daí tu escuta no movimento neopentecostal, potencialize-se. Conheça por ti mesmo. Esse tempo nós estávamos com uma tradução de Bíblia aqui, que dizia isso, né? No texto crítico. Conheça por ti mesmo, né? Que tem dois sentidos. Tem um sentido lógico nessa afirmação, que sim, tu não pode viver de fé emprestada. Nesse aspecto, sim. Porque lá em 1 Pedro 2:13 diz assim, ó, se é que tu, né, se é que tens experiência que o Senhor é bondoso. Então ali está falando isso. 1 Pedro 2:3. Então, se é que tu sabe, tu teve experiência que Deus é bondoso, daí vai dar uma lista, né? Deixando a maledicência, daí vai dar uma lista de tudo que tem que deixar. Que é antagônico, né? Porque o evangelho é assim, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Quem não amar mais, quem ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. E todos os textos que Jesus deixa claríssimo que para segui-lo tem condições. Mas lá no movimento neopentecostal já tem aquilo que chamamos de pós-pentecostalismo, sabia? Uma das coisas atuais que já é classificado como pós-pentecostalismo, irmãos, é a teologia coaching. Ela já é classificada. Tem artigos já dizendo que ela é pós-pentecostalismo. Nós já estamos nessa era aí, irmãos. Lembra da pós-modernidade, o estrago que ela fez? A pós-modernidade é exatamente esse senso em que nós estamos num limbo onde já não, ninguém sabe mais o que é certo e errado. Não é assim? Mas nós sabemos, porque nós temos permanecido na palavra. Nós temos permanecido em Cristo. A gente está aqui, irmãos, congregando. Aleluia! Glória a Deus! Nós ainda estamos aqui. No filme, ó. Não podia deixar de... Nós estamos aqui, irmãos. Ainda estamos aqui.
E domingo nós vamos tentar de novo. E é assim, irmãos. Vamos permanecer, como nós lemos João 15. Permanecei no meu amor, na minha palavra, em mim. Permanecei, permanecei. Vai aparecer 13 vezes esse verbo em João 15. 13 vezes, irmãos. É muita coisa. Permanecer. Validação ou contestação teológica do movimento não devem ser feitas à luz dos seus resultados, porque pode ser enganoso. A validação ou contestação teológica de qualquer prática, né, de qualquer movimento, irmãos, deve ser sempre o quê? À luz das Escrituras. A Bíblia Sagrada, que reputamos por palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela não contém. Divinamente inspirada, apta, proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, nos fundamentar, nos edificar. Nós a temos como normativa e não podemos nos esquivar, né, a isto. Ela é os termos, é o termo para mim ser homem, é o termo para mim ser mulher. A mulher, os filhos, como é que um filho, a Sofia quer saber como é que deve ser como filha? Ela pode ver na Bíblia tudo o que é ser uma filha do papai e da mamãe. É isso que significa, meus irmãos. Eu não preciso comprar um livro de um grande autor best-seller para saber como tratar minha esposa. Se eu não consigo ler Gênesis 1, 2 e 3, Efésios 5, Coríntios, Provérbios, Cantares e outros textos mais, irmãos, pensa em romance verdadeiro, é a Bíblia, irmãos. Quer aprender a cortejar uma mulher, a tua esposa, perdão? É a Bíblia. Não gasta dinheiro lá na Shopee. Porque os termos, a normativa, é a Bíblia, irmãos. Quando a gente parou de entender isso aqui, irmãos, que somente o solo Escritura também significa isso. Eu não estou legal no meu casamento, eu não estou legal na criação de filhos. Só Escritura. Como assim? Só Escritura. Somente na Escritura tu vai achar a orientação, o conselho para o teu casamento, para a criação de filhos. Sim ou não? Aqui eu separei alguns textos, né, sobre essa refutação. Seria tipo assim, por que o movimento neopentecostal ele age ao contrário, irmãos? Porque assim, tem aquela frase famosa. Não, o que importa é que está ganhando vidas. Quem já não ouviu isso aí? O que importa é o resultado. O que importa é que tem crescimento. A gente ouve de tudo, sim ou não? Lembra lá do início das uvas híbridas? É um novo tipo de crente, irmãos, porque essa uva sem semente não vai reproduzir. Porque não veio da semente incorruptível, que regenera, que lava, que é a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Vamos ler aqui rapidamente 2 Coríntios 13, de 5 a 8 aqui. Por favor. A palavra de Deus diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas que a nossa capacidade vem de Deus, ao qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, a palavra, não da letra, né, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, né, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel, né, não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será maior a glória do ministério do Espírito Santo?
A obra é do Espírito Santo, irmãos, só que ele atua somente pela Bíblia, nesse aspecto. Então não é fora das Escrituras. Uma vez o pastor Michael explicou que aquele que vai combater, aquele que vai disputar, né, tipo atleta ou soldado, ele tem que fazer isso legitimamente, ele não pode fazer isso com impiedade, com injustiça, de qualquer jeito, irmãos. De qualquer jeito, vários irmãos foram fulminados. Lembra de usar? A gente sempre fala aqui. Então a gente não serve a Deus de qualquer jeito. Pode voltar lá, filho. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5:21. Os outros textos a gente já leu esses textos aqui. Romanos 15:4, eu li na última vez. Examinai tudo, retém o que é bom. Nós precisamos examinar. A gente não pode simplesmente, irmãos, estar num lugar que chove operação, crescimento, ou seja, inchaço, e tu vê vários batismos, tu vê assim as pessoas felizes da vida, mas tu não examina se aquilo de fato, tu não discerne se aquilo de fato confere ao Senhor. Se aquilo de fato está sujeito à Escritura. Se aquilo de fato é o governo do Espírito Santo pela Escritura. Se aquilo de fato é bíblico. Porque nós somos uma igreja bíblica. E não importa, irmãos, se o que nós fazemos socialmente, importa o quanto nós somos fiéis ao Senhor. O quanto nós somos preservados na sua palavra, escondidos no lugar, no escudo, no lugar seguro que é a Escritura, que é a obediência a ela. Então, nesse aspecto, a gente tem que examinar tudo, reter o que é bom. Sobre esse movimento, porque esse versículo eu coloquei para temperar um pouco, porque às vezes eu não vou que demonizar o movimento neopentecostal. Nós temos irmãos lá, amém? São irmãos piedosos. São irmãos sinceros. Não são irmãos que a gente pode simplesmente julgá-los, mas a gente pode amá-los e entender os cristãos no movimento, mas ainda como remanescentes. Eles ainda creem na Escritura, eles ainda creem, né, no Senhor de forma correta. Pode voltar. Então a validação, irmão, a contestação é assim. É pela Escritura. E não também pelo nosso senso, pela nossa experiência, para que nós não cometamos erros de julgamento, né, de sentenciamento. Às vezes a gente pode estar sentenciando injustamente o movimento inteiro, e eu não quero cometer esse erro aqui, né? Quero ser equilibrado, né? Então porque a gente tem todo o conselho, quer ver, ó, Romanos 15:4, só para nós concluir, e vamos já passar para a próxima. Nós temos todos os recursos suficientes, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Pode passar. Ó, a prática hermenêutica do neopentecostalismo. Entendemos que, como cristãos conservadores, que o eixo hermenêutico teológico deve ser escriturístico, ou seja, deve ser aquilo que está escrito, aquilo que foi registrado, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? A gente acabou de ler o texto ali. É nesse sentido, tá? É escriturístico e cristológico, né? Que tem um entendimento até, irmãos, que exatamente o pastor Michael estava ministrando a última, quando ele estava antes de começar a exposição em Marcos, tá? Ele estava expondo Jonas. Quantos aqui lembram de ele mostrando Cristo no livro de Jonas? Então, na centralidade da Escritura, nós temos que ver Cristo. Em toda a Escritura. Ele é o personagem principal. Esse é o sentido de Cristo, por isso a questão escriturística e cristológica. Essa é a nossa hermenêutica. É a nossa forma de interpretar, a nossa forma de estudar, de observar, observância,
Quando a gente está lendo, a lente que a gente está usando, a gente quer ver Cristo lá em Deuteronômio. A gente quer entender o que Deus falou através de Moisés, sim ou não? A gente quer aplicar na nossa vida, vocês estão entendendo? Essa é a hermenêutica correta. Com quem Deus falou, por que Deus falou, o que Deus falou, essas perguntinhas são muito importantes. Nos ajudam a ter um entendimento completo. E depois fazer uma aplicação, né, para os dias de hoje. Sempre, né, a aplicação vem, né? O movimento neopentecostal, ele tem um eixo hermenêutico pneumatológico. Vou explicar isso aqui. Sabe aquele irmão que chega em ti assim, ó, irmão, Deus me falou. Chega a me arrepiar, né? E tu olha para ele assim, tu não vê nenhuma Bíblia na mão dele. Vai ver esse irmão, ele tem, né, a palavra de Deus e tal. Daí ele começa, eu tive um sonho, e ele começa assim, né? E a tua mente, os teus ouvidos que já são treinados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Começa a ouvir o irmão a dizer que Deus falou com ele e tu não consegue encontrar a base bíblica do irmão. Isso aí acontece, vocês sabem o que acontece, é triste, irmãos. Daí ele parece aquele... É uma coisa muito prolixa, é uma coisa muito confusa, né? Mas a gente leu hoje, né? Quem crer não será confundido. Não vai ter confusão. Mas tu tem clareza, hoje foi falado aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Né? Se eu me lembro bem. Então, assim, pneumatológico, no aspecto que sim, o Espírito Santo, ele atua, ele nos ilumina os olhos do entendimento diante da palavra inspirada. É que nem o irmão que diz assim, não, o Espírito Santo me inspirou, o Espírito Santo me falou, agora eu estou falando, aí ele usa a linguagem bíblica, né? O bibliquês, que eu chamo bibliquês. Eis que te digo. Essa é clássica, os mais novos talvez não conhecem tanto assim. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Aquele irmãozinho que levanta no meio do culto assim, eis que te digo! E começa, né, profetada, né, parece uma... Que bom que não é aqui assim, mas eu digo, tem igrejas que é assim, irmãos. Porque tem essa distorção, não é a mesma coisa, né, é uma diferença radical que transforma, né, para pior toda a perspectiva teológica, ou seja, né, a diferença do que nós fazemos para que eles fazem, irmãos, nesse aspecto eu tenho que falar assim, é muito drástico, tá? Este novo eixo, né, porque eles são neopentecostais, é um novo pentecostal, é um novo, digamos assim, é um híbrido, né? Esse novo eixo que vem de várias sementes, de vários plantios, talvez do misticismo, do sincretismo, várias teologias, várias heresias também. Ele supera, né, os aspectos denominacional e institucional, porque ele não tem mais uma história, ele não está mais ligado à história da igreja, ele não está mais vinculado a nada. Agora ele está por conta, ele é independente, ele é um movimento que ele age conforme ele crê. Uma vez eu estava em Porto Alegre e eu vi um pastor com uma marreta assim, acho que é marreta, né? No ombro aqui e um pregão assim, e todo o povo seguindo ele, lá na Assis Brasil. E o povo atrás dele. Aquilo era um ato profético. Caminhando e tal. Aí estava o prédio da igreja um pouco mais atrás, ele foi um pouco mais na frente, ele pegou, botou o prego assim, ó, e começou a bater no chão, quebrar a calçada e botar o prego ali. Pregão assim. Hoje Deus mostrou que nós vamos ter que alargar a tenda. Alegoria. Nós vamos crescer. Então isso aqui foi um ato profético. Eu estou mostrando para vocês que nós vamos crescer. Que nós vamos ter um lugar muito maior. Que nós vamos ser muito maiores. E o povo, aleluia, em plena rua assim, tudo. E aí a gente vê como as pessoas alimentam esse tipo de falso mestre.
O povo alimentando. Porque eles procuram mestres para si mesmos, que concordem consigo mesmos, com seus desejos, com a sua concupiscência, que sirvam aos seus sonhos. Lembra do marketing? Essas igrejas trabalham na tua dor, mas também vão apontar o teu sonho. Essa é a teologia coaching, né? Ou a teologia da psicologia, da psicanálise, né? Que tenta casar essas duas questões, né? Que daí o pastor ele vai estudar a psicologia para poder, porque ele já não vê mais suficiência no conselho bíblico, aí ele tem que saber como falar com as pessoas, não é assim que eles falam? O trato humano, né? Ler as pessoas, é o PNL, né? O cara cruzou os braços, não está aceitando. Olhou para a esquerda, está mentindo, não é assim? PNL, leitura corporal, sabia que existe isso? Na faculdade, irmãos, eu estudei isso aí. Está conversando com uma pessoa, se a pessoa cruzar os braços, nem o Samuel ali agora, cruzar as pernas, é que ele não está aceitando o que eu estou falando. Aí o seu Gilmar está desde o princípio do culto me rejeitando ali, segundo a PNL. Entenderam? Eu contei a história, né, que eu estava num culto, o pastor falando um monte de coisa e eu aqui, ó. Aí ele começou, né? Vocês não confiam em mim, vocês estão conferindo o que eu estou falando. Lembra de João 5,39? Examinar. Então, irmãos, esse novo eixo supera os aspectos da instituição. Por isso, o neopentecostalismo é supradenominacional. Eu queria ler isso aqui, ó. Supradenominacional, uma palavra difícil, estranha. Eu mesmo fui conhecer há pouco tempo, ano passado, já tinha ouvido falar dela. Né? É extremamente personalista, né? Com feudos, ou seja, com coronelismo, com feudos eclesiásticos, com pessoas que governam, que dominam sobre o outro. Um pastor, uma vez, ele não queria que o irmão saísse da igreja, daí o outro pastor ficou, que estava para receber o irmão que queria sair da igreja dele, disse assim, não, pode, se ele querer te amaldiçoar coisa, tu me chama, e queriam fazer lutinha, né? Tu me chama que eu vou lá confrontar ele, porque ele não pode te amaldiçoar. Bem assim. Aí o outro pastor chegou lá, né? Segundo a história que eu ouvi, e falou assim, eu não posso te amaldiçoar, porque ele estava pensando no confronto do outro, né? Ficou com medo, né? Mas eu também não sou mais teu pai, eu tiro toda a cobertura agora. Fica livre, fica por conta. Nós estamos há quanto tempo que Jesus nos libertou, irmãos? Glória a Deus. Na cruz. Fomos salvos. O Senhor nos salvou, se tornou nosso Senhor e Salvador. Fomos libertos. Para alguém chegar em nós é tipo uma, sabe, paternidade espiritual, respaldo espiritual, autoridade espiritual. Ó, aqui, ó, o que é supradenominacional? Considerado um movimento supradenominacional, apartidário, inclusivista. Isso aqui é muito perigoso, porque isso aqui é aquela aceitação, essas igrejas atuais que aceitam na cultura as ideologias. Uma igreja inclusiva que, por exemplo, um homossexual, ele pode simplesmente pertencer à membresia, ao rol de membros da igreja, participar da seita, não pode negar, ele pode viver em iniquidade, ferindo, né, a santidade da igreja e ninguém pode fazer nada. Ninguém pode corrigi-lo, exortá-lo, evangelizá-lo, porque ele tem o direito de ser quem ele quer, de fazer o que ele quer no meio da igreja. É esse tipo de igreja. Onde é que tu encontra isso? No movimento neopentecostal. Pasme, meus irmãos. Tu não encontra isso numa igreja tradicional, ortodoxa, fundamentalista, conservadora. Vocês viram a diferença? São polos diferentes, irmãos. Ó, tem uma teologia política que eu expliquei, procuram esferas de poder, cargos eletivos, né, tanto no judiciário como no legislativo. Irmãos,
Deus pode levantar um político aqui no nosso meio? Claro que pode. Se for a profissão dele, que ele seja o melhor político que ele pode e glorifique a Deus, amém? Falando sério mesmo. Mas isso não tem nada a ver com o nosso ministério aqui, amém? Também não tem nada a ver. Não vamos misturar as coisas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se for a profissão dele, Deus abençoe, ué. É igual qualquer outra profissão. Não tem diferença. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, né? Engloba várias correntes de pensamentos filosóficos, né? Interpretam os ensinamentos de Jesus Cristo, eles reinterpretam, né? Eles têm uma maneira de tentar ressignificar, né? Já existe essa tentativa também. Isso é teologia liberal, de certa forma, vai incidir nisso. Em termos de libertação das injustiças econômicas, sociais, políticas, no Brasil, se vocês fossem estudar um movimento assim que foi nocivo para o Brasil, foi um movimento chamado Missão na Íntegra, da teologia TMI, entendeu? Da teologia integral, né? Missão integral, teologia da missão integral. Era um movimento que fazia muitas obras sociais. Muitas. E esse movimento confundiu isso com o Evangelho. Foi esse movimento que começou a trazer a definição assim. Aí tu vai numa igreja, daí tu vê assim, a igreja foi lá e levou pão e chocolate ali numa vila e deu para as crianças. Isso é Evangelho. Foi esse movimento neopentecostal herege que fez isso. Nós somos salvos para viver e realizar as boas obras. Nós, os salvos, os santos. Mas nós precisamos sempre identificar o que é boas obras de fato, o que é evangelho, e não simplesmente tentar definir o que nós fazemos socialmente como evangelho. Porque é isso que eles fazem. Porque eles acreditam que nem os judaizantes, que Jesus Cristo deveria ser um líder, um ativista político, que ia libertar eles do Império Romano, que eles se sentiam escravos. Então Jesus ia ajudar os pobres, ia tudo aquilo que eles pensavam. Ia ser um libertador. Ia ser tipo, por isso que tem uma associação nesse tipo de pensamento com Che Guevara. Já tem camisetas há muitos anos que tem um Jesus meio Che Guevara, assim, esse estereótipo, né? Que as pessoas pintam sobre Jesus, né? Comparando ele com Che Guevara. Porque esse é o entendimento que esse pessoal tem. Que a igreja deve atuar em todas as esferas, que a igreja deve, né? Só que não. A igreja sim tem que viver atendendo a religião pura e imaculada, no aspecto do que a Escritura diz, atender o órfão, a viúva, o estrangeiro, o missionário, os necessitados, os pobres. Sim. Isso é o Evangelho. Os enfermos, curá-los. Os endemoniados, expulsar os demônios. Realmente isso está no bojo, não na centralidade, mas está assim no bojo. É os sinais que vão acompanhar os que creem. Está dentro disso aí, num entendimento um pouco maior, mas fazer disso uma bandeira, né? Não, a nossa bandeira aqui, nós somos uma igreja que é uma igreja social, nós temos um compromisso com a comunidade e esse é o nosso mote. As pessoas, né, vão vir para cá porque a gente, né, a gente está enganjado, né? Foi isso que levou esse grupo, esse movimento, nos anos 80, 90, no Brasil, devastar muita gente. Eu estava falando com o pastor Michael um tempo atrás, todos os líderes, era uma mesa, irmãos, era uma mesa, eles sentavam, eles eram intelectuais, pensadores, assim, nossa, todos eles, grandes pensadores, assim. Eles sentavam numa mesa, tu encontra vídeo deles na internet respondendo perguntas, sabe, com as pernas cruzadas assim,
Não, a igreja, criticando a igreja, criticando essa igreja conservadora, essa igreja tradicional, essa igreja fiel à Escritura, fundamentalista. Eles criticavam o tempo todo essa igreja, daí a forma que eles tinham de mostrar para os sectários deles que essa igreja, que sempre foi na linha histórica, não era a igreja ideal, era fazendo exatamente essas obras sociais. Essa era a maneira que eles tinham, era a moeda de troca, vocês entendem? Eles tentarem convencer o povo, não, olha para nós somos, isso é evangelho, nós damos comida para os pobres. E se gabavam disso, né? Tu vê as entrevistas deles, né? Todos esses vídeos eu estava mostrando para o pastor Maico, sem exceção, irmãos, foram, olha só, um questiona a Bíblia hoje em dia. E na igreja dele lá pode tudo. Virou um liberal, que é o Ed René Kivitz. Ele é uma das mentes desse grupo, que era um grupo organizado. O outro é comunista de marca maior, um dos grandes comunistas do país, que apoiou toda essa esquerda maligna, né? É o mais velho de todos, que é o Ariovaldo Ramos. Tá? O outro recentemente traiu a esposa, abandonou a esposa com filhos, tudo, virou um coach agora, abandonou a igreja, está um desigrejado. Neil Barreto. E o outro ainda, irmãos, está no meio aí. Ele está mais perto que vocês imaginam. Paulo Borges Júnior. Esse aí é complicado. Porque ele ainda tem aparência de piedade. Ele ainda está no meio com aquela fala, né? Ele é muito culto, assim, as pessoas param, ficam meio hipnotizadas para ouvir ele. Que ele é um grande pensador, né? Um filósofo. Mas ele está, inclusive, muito perto, viu? Mais do que vocês imaginam. Esse, por ter falado o nome dele, com certeza alguém vai me mandar a mensagem depois. Que ele está mais perto do que vocês imaginam. Ele é seguido, ele é ouvido por pastores que vocês conhecem. Inclusive vem cometendo heresias, vem falando heresias nos últimos anos. Que eu acompanho ele e eu denuncio todas. Todas eu denuncio. Heresia. Heresia. Eu não me calo. Paulo Borges Júnior. E esse é o movimento. Ele vive disso aqui, é supradenominacional. Ele quer desconstruir a tradição, ele quer desconstruir o conservadorismo nesse aspecto. Sobre a escritura, tá, irmãos? Quando eu falo tradição, fundamentalismo, conservadorismo, eu quero dizer assim, ó, bíblico, que aponta para a regra de fé e prática das escrituras. Eu não quero falar do sentido político, tá? Filosófico. Não, é no sentido de nós sermos preservados à fé bíblica em Cristo Jesus, nosso Senhor. A toda a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É nesse sentido, só para deixar claro para os irmãos também. Né? Nós não estamos aqui simplesmente, irmãos, para ficar poupando, pisando em ovos. Eu não estou aqui para isso. Eu respondo pelo que eu falo. Tá? Todos esses irmãos, se vocês verificarem cada um deles, eles eram pastores, eles eram líderes, que estavam já há mais de 2 décadas encaminhando uma parcela grande dos evangélicos no Brasil. São adeptos, são líderes desse movimento neopentecostal. E a geração mais nova, alguma parte dela, tinha um menino, eu sou assim, ó, eu amo esses irmãos, assim, eu oro por eles. Mas tinha um menino que eu acompanhava, seguia ele e tudo. Eu gostava muito dele, assim. E ele se aproximou de um desses aí. Irmãos, vocês não têm noção do estrago que ele fez na vida do menino. Um cara com um potencial tremendo. Tu via assim o cara crescendo certinho, sabe? Tu via assim as evidências, Senhor, tudo, bom entendimento bíblico, tudo. Começou a andar com esse pensador, com esse intelectual, esse filósofo aí, falso, né? Que desencaminhou o rapaz. É nocivo, irmãos. São medidas de veneno.
São doses homeopáticas, como se dizia antigamente, de veneno. Essa teologia, essa forma de entendimento, sabe? Né? Vamos ler um texto aqui, 1 Pedro 4,11, sobre esse aspecto. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, irmãos, nós não temos autoridade nem liberdade para falar simplesmente, quando a gente está falando do púlpito, do culto ali, do domingo, do ensino, da exposição bíblica, para desencaminhar o povo, para falar para o povo coisas políticas, coisas filosóficas, ideias por nós mesmos. Nós temos apenas uma autorização de Deus. Deus só tem compromisso com a palavra dele. É o único compromisso que Deus tem, irmãos, é com a pregação genuína da sua palavra. Deus não tem compromisso com a teologia, ou com o conhecimento, ou com a vontade do pregador, do pastor. Não, ele tem compromisso com o propósito dele. Que a palavra dele não vai voltar vazia para ele mesmo. Nosso Deus, ele é assim. Volta ali, filha, por favor. Obrigado. Vamos abrir ali, João 16:13. Importante lembrar isso aqui, porque a gente está falando ali do Espírito Santo, amém? Pneumatologia ali, né? Vamos lá. Mas quando vier aquele, né, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Né? Um texto conhecido, né? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem, né, o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, assim, veja o compromisso do Espírito Santo, irmãos. O exemplo. Ele é o Espírito de verdade. Ele não vai falar de si mesmo. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Aqui está falando da Escritura, irmãos. A verdade aqui, lembra quando Jesus orou em João 17:3? Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. É a mesma verdade. É a palavra de Deus. Então, o Espírito, irmãos, que inspirou, que nos entregou a palavra de Deus, é o que vai nos guiar também a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Volta ali. Outro texto ali, 1 Coríntios 14:15. Mostrando essa diferença. Nesse meio, irmãos, é o meio... Sabe quando a gente fala assim, que às vezes tu vê as pessoas em transe, parece que é como se algo tivesse tirado a consciência delas. E elas perdessem o senso, assim, a sobriedade, e estivessem em transe no meio, uma coisa meio ritualística, assim, meio mística, de fato. O movimento neopentecostal, ele tem assim, tem cenas muito bizarras disso. Assim. Será que a palavra concorda com esse tipo de comportamento na casa de Deus, irmãos? Vamos ler um texto ali, texto conhecido de nós também, né? Que fareis, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Então não é uma fé cega, irmãos, mas é uma fé embasada na Escritura. Que eu vou me relacionar com o Senhor Deus. Quando eu for falar, quando eu for orar, quando eu for louvar, quando eu for pregar, que seja o quê? A palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Irmãos, às vezes a Marina vai estar aqui ministrando um louvor, nós vamos estar cantando um louvor, e nós temos uma oportunidade de permitir que o Senhor Deus nos quebrante. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Nós vamos ter a oportunidade que Ele nos corrija, que Ele nos ensine. E eu sempre digo algo desde pequeno, né? Eu aprendi com meu pai na fé, o pastor Clédio Porto, Getúlio Porto.
Nós precisamos louvar ao Senhor até que de alguma forma o nosso louvor ele se torne uma súplica, uma oração. Eu acho muito legal isso. Eu concordo com isso, na verdade. Eu fiz disso uma verdade para mim. E tantas vezes eu estou, às vezes, no meu quarto, que eu consigo tocar um pouquinho, né? E às vezes eu estou sozinho lá, eu pego um violão e a Marina vai entender um pouco melhor, eu estou ali naquele momento, começo cantando. Daqui a pouco eu já não... Nesse sentido, eu realmente acredito que é um secreto, é algo que Deus está te vendo ali. Tu vai te quebrantar, tu vai confessar, vai ter muita coisa que vai acontecer ali. Às vezes tu vai elogiar, vai entronizar o Senhor. Irmãos, quando nós estamos louvando aqui, a liberdade. A gente pode elogiar o Senhor, sabia? Nós podemos render palavras, tributar, né? Honrar ao Senhor, elogiar ao Senhor com palavras de elogio, sim ou não? Na verdade, nós devemos fazer isso. Não se acanhe. Não se acanhe. Amém, Marina? Né? Temos uma liberdade, nós estamos aqui, né, diante do Senhor, nosso Pai. Daqui a pouco vem no teu coração, maravilhoso é Jesus. Maravilhoso é Jesus. Qual é o problema? Né? Deixa o Senhor, tipo assim, né? Aquilo fluir na tua vida também. Palavras de gratidão, né? Enfim. Pode voltar, filho. E aqui eu já vou concluir. Então, irmãos, nós estamos tentando passar para os irmãos de uma maneira muito coerente o que nós estamos percebendo. A gente não vai conseguir exaurir, como o pastor Michael diz, né, esgotar o assunto, tá? Mas a gente vai tentar pontuar coisas fundamentais, mostrar para vocês que tem uma distinção. Eu tentei mostrar um pouco hoje, por exemplo, a teologia pentecostal ela é bíblica. Ela está ligada à tradição da igreja, aquilo que Deus conservou, que preservou. Tu vê na história da igreja. Pode ter erros doutrinários nessa teologia, mas a gente corrige. Aliás, a gente não. A Escritura nos corrige. A Bíblia nos corrige. Porque nesse aspecto nós somos bíblicos. Nós estamos sujeitos à Escritura, à Palavra de Deus. O pastor Michael vai dar sequência na quinta-feira que vem, até porque nós não estaremos aqui. No domingo nós estaremos aqui, queremos, né, voltar. A gente viaja amanhã, mas voltamos domingo. Depois eu viajo de novo, né, eu vou para São Paulo. Mas eu oro que o pastor Michael, né, na quinta-feira que vem, ele tenha graça, sabedoria, autoridade. Ele tem, porque ele tem a Escritura e ele tem o Espírito Santo também, para dar continuidade, para que a gente continue trazendo à luz todas as coisas. É um tempo difícil, irmãos. É um tempo até um pouco confuso para estes. Mas nós não podemos nos calar simplesmente, nós vamos ter que falar. A gente não pode se calar, irmãos, nós não podemos ir contra a verdade, como diz a Escritura, mas a favor dela. Porque seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de todo o corpo, Cristo, Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Que te ore pelos nossos irmãos, são nossos irmãos, até que provem ao contrário, neopentecostais, para que eles voltem, né? Voltem para as Escrituras, que haja tipo uma reforma, ou um avivamento, que voltem para a Escritura, que eles venham centralizar a Escritura como regra de fé e prática, a ponto que Deus levante mais homens que tenham a coragem de denunciar, de trazer à luz, e de pelo menos fazer um ou dois pensarem no que estão vivendo.
Porque recentemente eu mesmo fui testemunha disso, irmãos. Quando eu vi esse movimento Missão na Íntegra, eu era um seguidor deles. Eu pensava igualzinho. Exatamente como eu falei para você, eu estava me descrevendo. Uma vez eu congregava, minha família congregou na Batista Filadélfia de Porto Alegre. E isso deve fazer uns quase 20 anos atrás. E eu fui visitar eles lá, eles estavam fazendo igual o Projeto Amor. Era uma saída na noite, na madrugada de Porto Alegre, lá no centro. E eu fui junto e tudo. E eu lembro que nós estávamos lá servindo as pessoas na rua, tudo. E eu disse para um irmão assim, isso é evangelho. E defini aquilo como evangelho. Mas na minha memória eu não lembro de nós evangelizar as pessoas. Eu não lembro de alguém ter prego a palavra, assim, de alguém ter intencionalmente buscado pregar o evangelho para alguém ser salvo pelo poder do evangelho de Cristo. Eu não lembro lá socialmente ativos. Isso eu me lembro. Isso não é uma coisa nova para mim. Há muito tempo eu faço isso. E eu vou continuar fazendo. Vou continuar saindo nas noites, sejam elas como forem, quando eu puder, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver condições, eu vou continuar indo nas noites para servir as pessoas, os necessitados, para orar, para pregar o evangelho. Isso sim. Esse é o alvo, essa é a intenção, para pregar o evangelho, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas se arrependam. Elas creiam, tenham fé e se arrependam. Essa é a minha intenção, né? Eu não vou deixar de viver isso aí, né? Mas que a gente sempre lembre, né, do que é as boas obras de fato, e que ela está sempre acompanhada com aqueles que vão indo e pregando, que vão indo e semeando o Evangelho de Cristo. Como o apóstolo Paulo falou, né? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há, né, quem envie? Nesse aspecto aí, meus irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acompanhada, sim, pela vida, pelo testemunho, pelas obras, né? De fato, como diz Tiago, né? Como diz Efésios, as obras são as boas obras que o Senhor Jesus preparou para que nós andássemos, elas são evidências da salvação também, de alguém salvo também são, né? E é isso, irmãos, que o Senhor, como diz Gálatas 6:1, que o Senhor guarde nosso coração, que a gente não venha cair no mesmo, né, no mesmo erro, né, doutrinário, no mesmo erro teológico, às vezes no mesmo pecado que os nossos irmãos. E que a gente venha dar graças a Deus, porque a gente pode olhar, a gente ainda está em pé, né? Mas de pé, com o rosto no chão, prostrado diante da cruz de Cristo, né? Prostrados, né? Mas de pé, entenderam? Cuidando, olhando para não cair. Né? Que seja esse nosso coração, né? Que a gente cuide para nós não cairmos, né? Para nós permanecermos, sermos preservados à fé, fiéis, obedientes ao Senhor, não abandonando os marcos postos, né, para aqueles que vieram antes de nós, buscando algum tipo de novidade, que Deus nos livre dessas questões aí do suposto novo, né? E é isso, meus irmãos, né, hoje a gente pôde concluir essa parte inicial, né, a intenção era mais mostrar até aqui, e dentro da continuidade o pastor Michael já vai entrar já rasgando, né, já tragam a lenha para nos queimar todos os hereges aí na próxima. Pastor Michael é fogo na bota, né, paga na bota, vão queimar todos os hereges, todas as heresias. Mas eu digo, na próxima quinta-feira ele já vai começar, né, a abordar aí as teologias, né, aí vai dar para enxergar muita coisa do que eles têm mestres, viu?
do que eles ensinam, né? do que eles aprendem, do que eles replicam, do que eles ensinam de forma geral. E essas teologias são muito nocivas e elas nos alcançam, viu? Sabe como é que elas nos alcançam? Quando alguém começa de alguma maneira a ler a Escritura, ou conhecer alguém piedoso, alguém que realmente é um cristão verdadeiro, um filho de Deus, um discípulo de Cristo, aí essa pessoa não se conforma com aquela fachada, com aquela cena toda, aí essas pessoas vêm para cá. Aí nós temos que lidar com elas. Elas não estão acostumadas a ouvir o genuíno alimento sólido, né? Porque elas estavam sempre num leitinho, e era um leitinho até falsificado, vamos combinar, né? Não era aquele leitinho genuíno, mas era um leitinho falsificado. Então, é dessa forma que nós vamos encontrar essas pessoas também. Então, a gente tem que estar sempre pronto, né? Para acolher com amor, com carinho essas pessoas, mas para também ensinar com a nossa vida, mas também com a Escritura sobre, primeiramente, como convém, né? Seguir a Cristo e andar como igreja, independente de onde ela veio, o que importa é ser uma igreja bíblica e viver o padrão de Deus, o padrão dos fiéis, como diz a Escritura, né? Nos tornando assim, né? Como diz, né? Torna-te padrão dos fiéis, né? Torna um testemunho, torna alguém que vai. Amém, André?